Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados nas últimas aulas de Educação Física. Iremos discutir novamente o que são os esportes individuais e coletivos e seus fundamentos, além do handebol. Então, a nossa aula tem como objetivo compreendermos o que são esportes coletivos e individuais, identificar algumas modalidades de caráter coletivo e individual e compreendermos alguns fundamentos sobre o handebol e conhecermos as principais regras do handebol. Primeiramente, vamos entender o que é esporte. Esporte é uma prática metódica, ela pode ser individual e pode ser coletiva. De jogo, qualquer atividade que demanda um exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e de saúde, ou competição. Eles podem e estão divididos em duas categorias de modalidade, que são os esportes individuais e coletivos, que vamos falar agora. Os esportes individuais são aqueles que são praticados por apenas uma pessoa, ou seja, um atleta compete com um adversário individualmente. Alguns deles podem ser disputados contra apenas um competidor ou contra vários também, que também estão competindo de forma individual. Então, os esportes individuais, assim como os esportes coletivos, trazem grandes benefícios para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Quem faz exercício precisa manter uma boa alimentação para se tornar saudável. Então, como o esporte individual ele é praticado, né, apenas por um jogador, então vamos conhecer alguns deles, tá? Por exemplo, existem diversas modalidades de esportes individuais. Os mais conhecidos são natação, corrida e tênis. Mas também existem outros, como atletismo, automobilismo, alpinismo, boxe, capoeira, ciclismo, canoagem e dentre outros. Aqui eu trouxe apenas algumas das imagens para ilustrar, né, esses esportes individuais. Por exemplo, o ciclismo, o tênis, o judô, a natação. São alguns dos exemplos que fazem parte dessa modalidade, dessa categoria de esportes individuais. Agora vamos falar um pouco sobre os esportes coletivos. Os esportes coletivos são aqueles que a equipe é formada por duas pessoas, no mínimo, ou mais. Essas atividades, ela tem como característica principal a integração entre todos os companheiros, todos os componentes, entre toda a equipe, né? Por exemplo, cada jogador tem uma função na sua equipe. E é preciso que haja essa integração entre todos os componentes. Então, essas atividades acontecem de forma que se integram todos os componentes. São divididos e organizados os jogadores a partir de suas posições, como eu acabei de falar. E o trabalho em conjunto faz o alcance dos objetivos. Então, os esportes coletivos têm como característica o trabalho em equipe, a ajuda mútua, a interação e comunicação entre todos os membros da equipe, treinamentos coletivos e etc. Dentre exemplos de esportes coletivos, nós podemos citar o futebol, o handebol, o voleibol, o basquetebol, o atletismo e etc. Aqui são exemplos de alguns esportes coletivos que nós conhecemos, né? Na primeira figura é uma partida de vôlei, na segunda uma partida de basquete, na terceira uma partida de futebol entre os times do Grêmio e do Palmeiras. Agora vamos falar um pouco sobre o handebol. O handebol é um esporte coletivo que envolve pessoas, passes de bola com as mãos. Praticado entre duas equipes, o nome dessa modalidade esportiva é proveniente da linguagem inglesa, visto que handey significa mão, então ball significa bola, jogar com as mãos. Os fundamentos do handebol. Os principais fundamentos são
divididos em 2 tempos de 30 minutos cada, possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa. Existem 2 árbitros e um cronometrista. O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores. O arremesso e uma técnica muito utilizada para fazer gols. A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de empunhada. As regras do handebol. O objetivo do handebol é fazer gols, portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. Quando a bola está na mão do jogador, ela pode dar 3 passos até arremessá-la para o outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. As faltas. As faltas no handebol são cometidas quando há um toque de bola com os pés ou partes do corpo. Diferentemente do futebol, né? Que quando o jogador toca com a mão no futebol, então é falta. No handebol é o contrário. Também é considerado falta se o jogador tentar arrancar a bola das mãos do outro. Além disso, dependendo da gravidade da agressão entre os jogadores, ocorre a falta. Assim, empurrões, chutes, cotovelos são considerados faltas, como no futebol, há o cartão amarelo e também um cartão vermelho, dado pelo árbitro. Então, quando o jogador recebe o cartão amarelo, vou explicar agora. O cartão amarelo ele vai servir como uma advertência para o jogador que cometer alguma falta. No total, ele pode receber pode receber mais de 3 cartões amarelos durante o jogo. Se isso acontecer, ele é desclassificado. Em resumo, 3 amarelos, ele equivale a 1 vermelho. No futebol são 2 amarelos, só a diferença. O jogador no futebol tomar 2 cartões amarelos, então ele é expulso. Já no handebol, se tomar mais de 3, o jogador vai ser automaticamente desclassificado na partida. No segundo amarelo, o jogador sai da quadra por 2 minutos do jogo. Quando o jogador recebe o segundo amarelo, então ele sai da sua equipe, deixa a equipe com um jogador a menos e fica 2 minutos fora do jogo. E o cartão vermelho? O cartão vermelho é dado pelo árbitro quando o jogador comete uma falta mais grave, mais dura. Por recebê-lo, ele já está automaticamente fora do jogo. E a equipe fica com um jogador a menos durante 2 minutos. Passando esse tempo, outro jogador pode entrar na quadra. O cartão vermelho indica, portanto, a expulsão do jogador. Agora vamos falar um pouco sobre a quadra. A quadra do handebol possui 40 por 20 metros de cada lado. Estão os respectivos gols, que medem 2 por 3 metros. O piso é geralmente de madeira envernizada ou ainda emborrachada. Então, já se vê também uma diferença, né, na questão da extensão da área que esses jogadores jogam, né? Que é muito diferente do futebol. E também, vamos ver agora o número de jogadores que também é inferior aos jogadores que fazem uma partida de futebol. Com relação aos jogadores, o handebol apresenta 2 equipes de 7 jogadores cada. Desses 7, será o goleiro do time. Interessante notar que ele é o único jogador que pode encostar os pés na bola sem que seja considerado falta. Então, turma, é isso, né? Hoje foi apenas uma breve revisão do que a gente já estudou nas últimas aulas, né? Agora vamos fazer uma atividade de revisão para que a gente possa se preparar melhor para a nossa avaliação de educação física, tá? A educação física é a arte de ensinar através do movimento. Muito obrigada a todos e tenha uma excelente tarde.